Brasil e Estados Unidos firmam um acordo e prometem reduzir barreiras não tarifárias no comércio bilateral. O objetivo seria aumentar o fluxo comercial e os investimentos. Sobre as consequências desse compromisso, a gente recebe em entrevista agora o professor Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Adriana. Bom dia, Daniel. Sempre um prazer estar com vocês. Bom dia. Prazer nosso. Professor, esse mecanismo de nome Diálogo Comercial Brasil e Estados Unidos existe desde 2006, ele é produtivo, vem melhorando com o tempo. Qual a importância dessa parceria entre os dois países? E o Brasil tem se tornado um território com um ambiente bom para negócios internacionais? Veja, eu vejo dois ou três pontos aí de importância. Primeiro, que isso ajuda cada vez mais o Brasil a se inserir nas cadeias de suprimento e fazer um acordo bilateral, vamos pensar, um dos nossos maiores parceiros aqui das Américas. Agora, o que está por trás disso, eu acho que um ponto muito relevante é o seguinte: com essa movimentação geopolítica, no tabuleiro geopolítico de guerra da Ucrânia, China tentando eventualmente querer anexar Taiwan, o problema de Nancy Pelosi, os Estados Unidos passaram cada vez mais a querer atrair o Brasil para dentro da sua zona de influência. Não que nós não estejamos dentro da zona de influência, mas é uma forma de contrapor a China nessa zona de influência. Por quê? Porque de 2007 a 2020, por exemplo, só para você ter uma ideia, 2021, perdão, os investimentos chineses no Brasil totalizaram mais de 70 bilhões de dólares e foram 212 projetos. Veja, o Brasil é amigo de todo mundo, mas é também importante que os Estados Unidos deem a sua contribuição ou que ajude nesses acordos bilaterais não tarifários aí, diminuindo barreiras não tarifárias, para que a gente continue fazendo cada vez mais negócios e atraindo investimento e, como eu disse, contrapondo, se é o que os Estados Unidos assim o desejam, a influência chinesa na América Latina e na América do Sul. Por quê? Porque o Brasil é o maior país da América do Sul e a China sabe disso e a China continua exercendo o sharp power dela. Veja, não é o hard power militarmente, mas sharp power através de colocando cada vez mais recursos, e os Estados Unidos está vendo e está querendo correr atrás, trazendo o Brasil cada vez mais próximo para a zona de influência dela, Adriana. Uma competitividade que pode talvez ser saudável? Só pergunta agora, Diogo Schelp. Professor, muito interessante essa sua explicação e recentemente eu estava dando uma olhada justamente no gráfico de comércio do Brasil com o resto do mundo e é impressionante o crescimento da China, inclusive nos anos do governo Bolsonaro, em relação ao comércio com o Brasil, né? Superando, por exemplo, a União Europeia, já que já havia superado os Estados Unidos anos atrás. A que se deve esse aumento impressionante do comércio com a China? É alguma mudança no tipo de produto que o Brasil passou a exportar ou passou a comprar? Qual é a explicação para isso? Veja, a economia brasileira ela é diferente da economia mexicana. O que a gente quer dizer com isso? A economia brasileira e a economia chinesa são absolutamente complementares. Ou seja, nós não somos competidores diretos que a gente possa competir. O que nós produzimos? Não tem jeito. O Brasil é um país de commodity, ou seja, minério de ferro, petróleo e agronegócio, que é justamente aquilo que mais a China precisa, tem precisado desde 2007, 2010, 2020, 2021. Em relação aos investimentos, como eu disse, em primeiro lugar, é óbvio que ela tem interesse em lucrar, não tem a menor dúvida. Segundo ponto, tem uma série de projetos que a gente chama brownfield, ou seja, que já estão prontos, que o problema da Lava Jato, do Mensalão, etc., muitos sponsors, ou seja, dono desses projetos, não conseguem mais arcar com a continuidade desses projetos. A China vendo que o câmbio depreciado, como estava no ano passado, 2020, etc., 5,70, e essas empresas precisando de caixa, esses projetos foram à venda e a China também querendo exercer a sua influência geopolítica aqui na América do Sul. Então, tudo isso contribui para que o Brasil tenha se tornado o maior parceiro comercial da China em relação não apenas
em comércio internacional, mas como destino de investimentos diretos aqui na América do Sul. Professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Seguimos com a pergunta agora de Roberto Mota. Bom dia, professor. Há algum tempo eu conversava com o Marcos Troio, presidente do Banco dos BRICS. Ele estava me contando, se eu me lembro bem, os números eram alguma coisa do tipo, há 20 anos, o Brasil vendia para a China $1 bilhão por ano e agora é mais ou menos $1 bilhão a cada 60 horas. Ainda assim, apenas 4% do que os chineses compram vem do Brasil, ou seja, existe um espaço enorme para o Brasil crescer. A pergunta é, até que ponto os Estados Unidos podem se incomodar com esse crescimento do relacionamento comercial entre China e Brasil? Veja, se incomodar eles podem, porque no final das contas, o que manda no tabuleiro geopolítico é dinheiro. Países não têm interesses, como a gente sempre ouve falar e continua. Países não têm amigos, países têm interesses. Então, nós estamos prontos para fazer negócios com a China, vender as nossas commodities para eles, assim que os desejarem. Mas, por algum tempo, os Estados Unidos também fizeram muito negócio com a China e continuam fazendo negócio com a China, só que agora está vendo que a China está dominando cada vez mais a América do Sul em termos de negócio. Por isso que eu vejo essa aceleração desses acordos bilaterais e mais acordos bilaterais com os Estados Unidos, nós estamos vendo. E como disse agora a Adriana, isso tende a beneficiar o Brasil, porque se os Estados Unidos, sabendo dessa nova esfera geopolítica que se constrói, talvez não seja interessante fazer coisas offshore, tão longe do seu país, seja mais interessante fazer coisas nearshore, mais próximas do seu país. E outro ponto interessante, friendshore. Veja como a Europa ficou totalmente dependente da Rússia e o problema que isso deu em relação ao gás natural. 75% foi a diminuição de escoamento de gás natural da Rússia para os países da Europa, e agora a Europa está de mãos atadas, não consegue. E gás natural não é a mesma coisa que petróleo. Petróleo você pode transportar, gás natural você precisa de um gasoduto. Então, existe o interesse dos Estados Unidos, como eu disse, de tentar minimizar, se bem que agora, cada vez mais tardiamente, a influência da China aqui na América do Sul, exercendo aquilo que ela sempre exerceu, os Estados Unidos, trazendo cada vez mais para debaixo dela e ajudando também nessa nova dinâmica de globalização. Não acho que a globalização vai acabar. Não acho que a globalização vai diminuir. Acho que a globalização vai mudar. Vai aumentar a diversificação, vai aumentar o nearshore, vai aumentar o friendshore, e os Estados Unidos também querem diminuir a influência cada vez maior da China na América do Sul. É isso que eu vejo muito mais desse acordo e dessa aceleração de novos acordos que certamente virão. Vamos seguir acompanhando, então, os negócios entre Brasil e Estados Unidos. Professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas, obrigada pelos esclarecimentos. Boa quinta-feira, professor. Obrigado, bom dia a todos.